Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos fazer uma revisão do conteúdo que será aplicado aí na avaliação de vocês, né? Que está próxima. Nós vamos falar sobre phrasal verbs e relative clauses, que são os dois conteúdos dessa unidade, né? Da unidade dessa apostila que vocês estão estudando. Então, os phrasal verbs, no caso, phrasal verb é a combinação de um verbo e pequenas partículas. Essas pequenas partículas podem ser advérbios ou preposições. Há verbos em inglês que se formam com partículas que podem ser preposições ou advérbios, né? Então, e esses verbos, eles são conhecidos como phrasal verbs, que podem ser de 2 palavras ou com 3 palavras, né? Two-word verbs or three-word verbs. Aqui nos dois exemplos, a two-word verb, né, um phrasal verb com 2 palavras. Aqui nós temos to put, faz parte do verbo, no infinitivo, mas essa partícula on. Então, to put on, vestir-se. Só o verbo, se vocês procurarem a tradução dele, vocês vão achar um outro significado. Então, quando se trata de phrasal verbs, não dá para fazer uma tradução apenas verbal, apenas do verbo. Tem que fazer uma tradução completa do verbo e sua partícula. A three-word verb, to put up with, significa tolerar. Então, aqui nós temos o verbo, to put, a partícula, né, up, e with, que é a preposição ali. Em alguns casos, a partícula pode ser separada do verbo, com a presença de um pronome. Ela será necessariamente separada. Então, vamos ver aqui nos exemplos. Please turn on the lights. Por favor, acenda as luzes. Please turn the lights on. Ou please turn them on. Então, quando nós temos aqui um pronome, nós podemos colocar entre o verbo e a sua partícula. Tem alguns phrasal verbs que não podem ser separados. Para saber isso, só estudando, não tem uma outra forma, né? Então, aqui o phrasal verb turn on, vocês sabem já, né, de acordo com o exemplo, que ele pode ser separado. Porém, esses dois phrasal verbs aqui, go out e look after, já não podem ser separados. Vocês têm que pesquisar mesmo, conhecer os phrasal verbs, assim como vocês pesquisam também os verbos irregulares, que são diferentes, né, da forma presente, passado simples e o particípio. Então, tem que estudar mesmo, tem que buscar, conhecer essas expressões, esses phrasal verbs, para poder saber quando eles podem ser separados ou não. Não tem uma regra própria para isso. Há casos em que a partícula não pode ser separada, né? Isso que a gente estava falando. Por exemplo, I can't go out tonight. I need to look after my little brother. Então, nós não podemos dizer I need to look my little brother after. Tá? Look after sempre vai ser junto, sempre vai ser uma expressão junto. Verbo mais preposição. Quando um verbo com preposição for usado, o substantivo ou pronome será colocado depois da preposição. Exceto nas orações interrogativas ou relativas, que no caso, what are you looking at? O que você está procurando? O que você está procurando? Ou relativas. This is the man I was talking to. Este é o homem com quem eu estava falando. Aqui nos exemplos, look at those children. Agora no início da frase, né? Foi falado ali. E look at them. Então, them é o pronome que está substituindo ali those children. Então, neste caso, no início da frase. Quando for interrogativa ou relativa, aí a expressão vai para o fim da frase. O significado do verbo com preposição coincide em muitos casos com aquele do verbo de forma isolada, né? Então, quando tem o verbo com a preposição, ele é mais fácil de entender, porque ele tem uma tradução parecida com o verbo sozinho. Então, os verbos to pay e to pay for significam pagar. A preposição serve para introduzir o complemento, não agrega nenhum significado novo ao verbo. Exemplos.
How much did you pay for that skirt? I paid $50. Então, aqui, pay for é o mesmo que pay, to pay, sozinho. O verbo no infinitivo. Verbo mais partícula adverbial. Pode acontecer, no entanto, de o verbo ter seu sentido modificado pela presença da partícula, que é o caso do verbo mais o advérbio, né? Assim, to look significa olhar, mas to look after significa cuidar de alguém. To bring significa trazer, mas to bring up significa criar, educar uma criança. Aqui nos exemplos, they brought up their children in a very traditional way. Eles educaram seus filhos de um jeito muito tradicional. Então, é muito necessário vocês realmente traduzirem aqui não somente o verbo, mas o verbo com a sua partícula. E também conhecer o contexto, né? Porque dependendo do contexto, ele tem um significado, um outro contexto tem um outro significado. Assim como cada verbo no inglês também, a maioria deles, né, tem significados diversos. Assim acontece também com as phrasal verbs. Quando um verbo não tem um complemento, quer dizer, não apresenta nenhuma variação em sua estrutura, então a partícula é colocada sempre depois do verbo. Vamos ver. They didn't show up. Eles não apareceram. Please, come in. Por favor, entre. Tickets are sold out. Os ingressos estão esgotados. A prisoner ran away. O prisioneiro fugiu. Tem mais alguns aqui? Não. Bom, aqui, então, nesse caso, né, o verbo ele não precisa de um complemento, ele é intransitivo. Então, por isso que não precisa de mais nada depois dele, né? Depois do phrasal verb. Não tem nenhuma variação nessa frase verbal aqui. E ele é colocado, então, ali no final. Ok? Então, e a partícula sempre no final também. Nós frequentemente usamos verbos com as seguintes palavras. Então, aqui tem algumas das partículas que vocês vão observar nos verbos daqui de hoje em diante, né? Vocês vão prestar mais atenção aí quando tiver um verbo com essa partícula, porque tem um sentido diferente. Então, são elas in, on, up, away, round, over, about, by, out, off, down, back, through, along, forward. Não são todas que estão aqui. Tem muitas outras, mas são as mais usadas. Então, sempre que tiver uma dessas partículas junto com o verbo, vocês sabem que tem um sentido diferente também. Vamos falar das relative clauses, que são as orações relativas. Uma clause é uma parte de uma frase. Uma relative clause é geralmente introduzida por um pronome relativo. Who, which, that, when, were or whose. As relative clauses são usadas com frequência para definir ou adicionar informações ou a substantivos e pronomes. Bom, nós vimos no livro, né, na apostila, sobre as relative clauses, que tem as orações restritivas, que são aquelas defining relative clauses, e as non-defining relative clauses, que são as explicativas, né? Então, eu vou pedir para vocês darem uma estudada no livro de atividades, tanto na página 2, quanto na página 11. Então, na página 2, vocês têm conteúdo sobre o phrasal verbs. Está bem explicadinho, é bem resumido, para vocês entenderem melhor. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem. E na página 11 tem sobre as relative clauses, tá? Quando que vocês vão utilizar. Lembrando lá que tem aqueles diálogos, né? Uma ilustração que tem no livro também, de atividades, aliás, no livro, na apostila, né? Tem uma, se não me engano, é na página 24, que tem uma situação lá que explica bem isso, na página 24 e 25. Então, deem uma observada também na apostila, na página 24 e 25,
tem um diálogo ali para vocês saberem quando vocês usam cada relative clauses, né? Cada pronome relativo, desse que tem aí, o who, which, that, when, were or whose. Ali na página 10, aliás, na página 11 do livro de atividades, tem também um resuminho ali, uma tabela. That nós usamos com pessoas e coisas, who nós usamos para pessoas, which para coisas, whose posse, né, indica posse, when usamos para expressar o tempo, né, e were, lugares. Então, deem uma boa estudada ali, né, leiam. Qualquer dúvida me perguntem, eu estou à disposição de vocês aí para qualquer dúvida, tá ok? Então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham um bom entendimento aí desse conteúdo, tirem boas notas e dê tudo certo aí nas avaliações, tá bom? Have a nice day. Bye, bye.